Fala galera, beleza? Aqui é o Trader. Hoje nós vamos bater um papo sobre padrões de candle, tá? E como vocês vão poder utilizar isso de forma prática no dia a dia, no operacional de vocês, tá bom? A gravação desse vídeo ele saiu aí principalmente após uma pergunta, né, de um seguidor sobre confiar ou não, né, nos padrões de candle que o mercado aí ele prega para gente durante o dia, tá bom? Hoje nós vamos conversar sobre o padrão Spinning Top, que é um candle, né, um padrão isolado, é um candle de indecisão do mercado. Então, ó, vou mostrar para vocês como que é, né, esse padrão de candle. O Spinning Top, como eu falei para vocês, ele é um candle de indecisão. Então, assim, nem compradores, nem vendedores, né, se sobressaem um sobre o outro nesse padrão, tá bom? O Spinning Top é da seguinte forma, né? O Spinning Top e fica um candle dessa forma aqui, ó. Nós temos um corpo do candle com pavio, tanto para cima quanto para baixo, tá? Então, esse aqui é um tipo de spinning top. Aqui nós temos a abertura mínima, máxima e o fechamento, tá? E também nós temos o spinning top fechando em baixa, da seguinte forma. Temos aqui o spinning top de baixa, onde nós temos aqui a abertura máxima, mínima e o fechamento, tá? Esse é o spinning top. Beleza, eu sei que o spinning top é um candle de indecisão, né? Que acontece aí no dia a dia, mas como que eu vou utilizar isso de forma prática? Você vai observar a formação dele principalmente em regiões de suporte e resistência. Porque o nível de suporte e o nível de resistência são níveis de decisão do mercado. O mercado ele tem que se decidir naquele ponto, vamos supor, uma resistência. Ele tem que decidir se a partir daquela resistência se ele vai continuar subindo ou não. Se chegou no suporte, se a partir daquele suporte ele vai segurar o preço ou não. Então é ali que o spinning top ele tende a ser formado. E você tem que ficar de olho, né, para entender aí o que o mercado tende a fazer naquele momento. Então, de forma prática, vocês vão analisar o seguinte. Imagina que o mercado ele subiu, corrigiu, deixou um topo, né? Então aqui a gente tem um nível, ó, um nível de resistência, tá? Então essa região, ela é uma região de resistência. Ok, o mercado ele tende a quê? A bater nessa região de resistência e a cair, né? Essa é uma das premissas que a gente tem. Então quando o mercado estiver subindo e chegar nessa região de resistência, você vai ficar de olho se vai formar ou não um spinning top nessa região. Então, imagina que o mercado ele veio aqui, ó, e deixou um spinning top bem em cima, tá? Bem em cima da região de resistência. Ok, tá? Aqui deixou esse spinning top. Pessoal, o mercado rompendo, tá? E passando a máxima desse spinning top, ele tende o preço tende a ir embora, a subir mesmo. Então, ó, o mercado veio aqui, subiu, ó, rompeu o nível de máxima, rompeu essa máxima, tá? O mercado ele tende a continuar subindo. Agora, se o mercado, se ele cair e romper essa mínima, tende a continuar
caindo. Então, o spinning top, ele vem, mostra pra gente, ó, cheguei no nível de resistência. Formou o spinning top, significa que o mercado está indeciso e vai se decidir se vai continuar subindo ou se vai cair. Rompeu a mínima do spinning top, ele está confirmando para você que o mercado está caindo, que ele vai continuar caindo. Rompeu a máxima do spinning top, ele está mostrando para você que a tendência é continuar subindo. Beleza? A mesma coisa acontece no nível de suporte. Então vamos desenhar aqui. O mercado ele veio, caiu, deixou um nível aqui de suporte. A gente sabe que aqui é uma região boa de quê? Aqui é uma região boa de compra. O mercado ele tende a bater nesse nível de suporte e subir. Ok. O mercado pegou, fez a correção e continuou caindo e chegou nesse nível de suporte. E aqui ele deixou mais um spinning top. Aí o pensamento é o mesmo. Rompeu, o mercado ele chega aqui, ó. Romper essa mínima do spinning top, o mercado tende a cair. Se romper essa máxima, no caso do suporte, ele vai tender a subir. Beleza? Agora, bora olhar isso de forma prática, tá? No gráfico. Vou levar vocês para o MetaTrader, que é onde eu faço as análises. E eu analiso basicamente pelo MT4, mas faço a entrada lá na IQ. Então vamos aqui para o meu MetaTrader para mostrar a vocês de forma prática isso acontecendo, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Só vou aproximar um pouquinho. Ó. Aqui a gente tem o quê? Um nível de suporte no mercado, certo? Ó, o mercado ele veio, chegou nessa região, subiu, deixou um fundo, é um suporte, ok? O mercado subiu, caiu e chegou novamente nessa região. A tendência é o quê? Que o mercado ele bata nessa região e suba, ok? Essa é a premissa, né? Então o mercado ele veio aqui, ó, bateu, chegou, viu que ele rompeu, deu uma segurada e nesse momento aqui, ó, ele formou o spinning top. Então, ele está formando aqui um spinning top numa região de suporte. Ok, tá aqui. Rompeu a máxima do spinning top, ó, o mercado veio aqui, ó, rompeu a máxima com esse candle. Então, olha como ele fez o rompimento dessa máxima do spinning top, inclusive com o candle aqui um pouquinho mais forte, e continuou subindo. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo do spinning top sendo formado numa região de suporte e o seu rompimento confirmando para a gente que o mercado ele estava indeciso, rompeu, confirmou o rompimento e deslanchou, foi embora. Alguns traders, inclusive, eles operam nesse rompimento. Deixa romper e entra, né? Não é assim que eu opero, né? Estou mostrando para vocês como vocês podem utilizar isso no dia a dia, beleza? Vamos para mais um exemplo. Ó, aqui a gente tem um nível de quê? Aqui a gente tem um nível de resistência. Então, ó, o mercado ele subiu, corrigiu, deixou um topinho, topo é uma região de resistência. Então, ó, o mercado corrigiu, subiu. Olha como ele subiu com o candle de força nessa região de resistência. Ok. Aqui, ó, nesse candle aqui, o que ele deixou? O spinning top. Então, olha como ele deixou um spinning top em uma região de resistência, rompeu a mínima, né, e fez aqui uma pequena queda. A gente tem mais um exemplo de formação spinning top em região de resistência, né, mostrando para a gente o quê? Naquele momento que ele chegou na resistência, uma indecisão, né, e após o rompimento do spinning top, o mercado se decidindo para onde vai. Para cá tem mais exemplos, ó.
A gente tem aqui em nível de resistência. Então o mercado ali corrigiu, subiu, deixou essa resistência aqui. Beleza. O mercado fez uma queda, buscou esse nível de resistência e olha como nesse nível de resistência ele deixou aqui um spinning top, justamente nessa região aqui, ó, de resistência. Então, ele deixou o spinning top, candle de indecisão, o mercado ele vai se definir para onde vai. Olha como ele veio aqui, ó, aqui é a mínima, e ele fez aqui justamente o rompimento, ó, após o spinning top, ó, fez o rompimento, fez essa pequena queda com o spinning top. Mesma coisa aqui, se repetindo. Ó, aqui a gente tem um fundo muito bem definido, né? Uma região de suporte muito bem definida. O mercado veio, ó, caiu, chegou na região de suporte. Pressão compradora tende a entrar. Mas nesse momento, o mercado ele tem que se decidir. Então ele ficou indeciso, logo quando chegou aqui, ó, ficou indeciso, a gente vê uma briga na região, né? Formou o spinning top na região de suporte, fez o rompimento desse spinning top e subiu, tá bom? Então, esse é o padrão spinning top, tá bom? Padrão de candle isolado. Nunca utilizar esse padrão sozinho. Sempre fica de olho quando ele acontecer em regiões de suporte, em regiões de resistência, em regiões de reversão do mercado. Então ele vai te auxiliar, vai te ajudar nessa tomada de decisão, tá bom? Ele vai te mostrar, ó, pessoal, estou indeciso aqui. Vamos ver se vou continuar subindo ou se vou continuar caindo. Mas estou indeciso nesse ponto. Aí tem que vir um estalo em você na hora para poder, né, auxiliar aí na sua tomada de decisão. Beleza? Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que tenha ajudado e agregado aí para vocês. Um forte abraço